Boa tarde, que bom estarmos reunidos mais uma vez para mais uma celebração na nossa IB Metrô. Estamos muito felizes por ter você sempre com a gente e a gente já pede que você compartilhe aí o link dessa transmissão para outras pessoas, para os seus familiares, para os seus amigos, para colegas de trabalho, da faculdade, não sei. Quem você conhecer e você acredita que vai ser abençoado com essa transmissão, você pode compartilhar aí esse link. Você que nos visita, está aqui pela primeira vez, pode aí dar um sinalzinho no nosso chat para a gente dar um alô para você. É sempre muito bom ter gente nova aqui conosco. E vai compartilhando também os seus pedidos de oração. A gente vai ter o nosso momento de intercessão logo mais aqui na celebração. Também estendemos esses pedidos para a nossa live de oração que acontece toda terça-feira no Instagram da IB Metrô, tá bom? Então vai aí compartilhando, vai chegando junto, vamos nos reunir mais uma vez, mesmo que online, como a gente já tem feito há alguns meses, para adorar juntos ao Senhor, e tem sido sempre uma experiência muito boa, tem sido uma experiência maravilhosa, a gente tem percebido o agir de Deus no meio da nossa comunidade, através da nossa comunidade. Também vai dizendo aí de onde você está chegando. A gente tem gente de tantos lugares, aqui no Brasil, fora do Brasil, né? Tem minha família lá no Piauí que está sempre aqui com a gente, alguns amigos. Então vai dizendo aí para a gente dar um alôzinho para você, tá bom? Vamos orar para a gente entregar esse tempo que a gente vai ter juntos diante do Senhor. Feche seus olhos aí na sua casa, sozinho ou com a sua família, mas conecte aí o seu coração, coloque a sua mente, o seu ser diante de Deus. Vamos entregar esse tempo. Pai, é muito bom a gente se reunir domingo após domingo, durante a semana, como parte do Teu corpo, para cultuar ao Senhor, para Te adorar em comunidade, Senhor. Ainda que nesse tempo tenha sido tão diferente, mas a essência é a mesma, é o Teu corpo reunido para Te adorar. E que hoje, Pai, não seja diferente, que o nosso coração, o nosso ser se derrame diante do Senhor, em ações de graça, em ações de louvor, de reconhecimento, de adoração, porque somente o Senhor é digno, Pai. Sem importar as circunstâncias, que a gente possa verdadeiramente ofertar a nossa vida como um sacrifício no altar do Senhor, que a gente possa ofertar um sacrifício de louvor. E que seja muito agradável aos teus ouvidos, escutar, ó Deus, aos teus olhos nos ver, que o Senhor se agrade, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. E que cada vida, Pai, que for alcançada por essa transmissão, seja abençoada, Deus, pelo agir do Teu Espírito Santo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar com alegria o Senhor, declarando que o Seu reino é eterno e que Ele reina de eternidade em eternidade, sobre todas as circunstâncias. Ele é Senhor, Ele não perde o controle. Ele está assentado num alto e sublime trono. Esse é o nosso Deus. Vamos adorar com alegria. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Aleluia! Celebre na sua casa com alegria ao Senhor. Cante assim, ó. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Declare: toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o Teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Vamos juntos. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus, somente ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe,
existe. Louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará, sim, Senhor, tua grande glória. Todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Aleluia. De eternidade em eternidade tu és, Senhor. Te adoramos. Levante sua voz. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória. Todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Sim, Senhor. Toda língua confessará tua grande glória. Todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Seja exaltado, Senhor, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor, sua santidade, erguendo as nossas mãos, erguendo a nossa voz com alegria. Aleluia. Nós prostramos, Senhor, o nosso coração. Nos prostramos por inteiro diante do Senhor, diante da tua santidade. Erguemos nossas mãos, sua alegria é nossa força. Nos prostramos, o adoramos, quão grande e tremendo Ele é. Juntos cantamos, cante isso. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Vamos juntos? Erguemos nossas mãos, ó Senhor. Sua alegria é nossa força. Nos prostramos, o adoramos, quão grande e tremendo Ele é. Juntos cantamos, juntos cantamos. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Que se levante em todo lugar um som que exalte o nome do Senhor. Que se levante em todo lugar um som que exalte o nome do Senhor. Juntos cantamos, todos cantamos.
Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo. Você pode declarar isso? Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, esse é o nosso Deus. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo. Aleluia. Aleluia. Como é bom, Senhor, saber que a gente não sai da Tua presença. Pelo sacrifício de Jesus, a gente encontrou esse tesouro precioso que é a salvação. E é ter o Teu Espírito Santo habitando em nós. E é estar sempre diante da face do Senhor, diante do Teu trono de graça. O salmista diz que vale mais um dia nos atos do Senhor, na presença do Senhor, adorando ao Senhor, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E o nosso coração quer declarar isso, Senhor. Tua presença é o mais importante. Servir, amar ao Senhor é o que temos de mais importante na nossa caminhada, na nossa vida. Vamos declarar isso com alegria? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Você pode declarar? Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Olha que maravilha. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha
tinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei salvação, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Aleluia, Senhor, é tudo o que precisamos. No Senhor encontramos tudo o que precisamos. Te adoramos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Aleluia. É aos teus pés, Senhor, que nós depositamos as nossas lutas, as nossas lágrimas, na certeza de que no fim de tudo isso, ou durante tudo isso, nós vamos louvar ao Senhor e adorar ao Senhor. Talvez seja a sua situação nesse instante. Sua alma talvez esteja abatida por tantas lutas, por tantas circunstâncias. Mas que você possa nesse instante conosco adorar ao Senhor na certeza de que tudo isso vai passar. E mesmo que o processo seja doloroso, que você possa encontrar razões no Senhor para adorá-lo e para se alegrar nele. Vamos cantar com alegria. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem: o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama minha alma. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem: o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama minha alma. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus,
pois ainda o louvarei. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Atenção, criançada, agora você vai ter essa hora especial da IB Metrozinho. Confere lá. Bem-vindos ao Momento IB Metrozinho. Aqui é o nosso espaço, é a nossa estação. A história de hoje é uma das histórias mais conhecidas sobre o nosso pastorzinho e poeta Davi. Davi havia sido escolhido para ser o próximo rei de Israel, mas ele ainda era pastor, ainda estava na casa dos seus pais. Quando um dia o pai dele pediu para ele ir se encontrar com seus irmãos que estavam no campo de batalha. Davi, ao chegar lá, viu que eles estavam sendo zombados por um homem muito grande, de uns 3 metros de altura, um gigante, chamado Golias. Golias falava mal de Deus e falava mal do povo de Deus. Davi não gostou e perguntou se ninguém ali, entre os soldados, ia lutar contra esse gigante. Todos estavam com medo. Davi não teve medo. Ele disse: eu vou lutar contra o gigante. Todos ficaram surpresos, porque Davi era pequenininho, era um jovem ainda. O rei pediu para ele colocar a roupa de guerra, uma armadura. Ficou muito grande, muito pesada. Davi não quis. Ele falou: eu vou lutar com o que eu tenho, que é o poder de Deus e a minha funda. Um estilingue, que não era arma de guerra. Davi pegou a sua funda, foi até o rio, pegou algumas pedrinhas lisas, que ele sabia que iam ser boas no seu estilingue, na sua funda, e foi até o Golias. Golias, quando viu Davi, riu. Óbvio, Davi era pequenininho, ele era um gigante. Davi era um pastor, ele era um soldado, um guerreiro. Bem, Davi pediu para Deus que desse a ele sabedoria e força. Pegou o estilingue, deu a volta no estilingue e soltou aquela pedrinha. A pedrinha acertou bem na testa do Golias e o gigante caiu no chão. Davi só precisou usar uma pedrinha de todas aquelas que ele tinha pego, porque não foi a pedrinha que fez com que o gigante caísse, e nem o grande soldado Davi, porque ele era um menino, ele era um pastor, mas foi o poder de Deus, foi porque ele pediu ajuda para Deus. Sempre que enfrentarmos algum problema que parece muito grande, que parece um gigante, temos que pedir ajuda para Deus, como Davi fez. Davi venceu o gigante Golias com a ajuda de Deus. O versículo que vamos aprender hoje foi escrito por Davi e é assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda.
Salmos 28, 7. Agora é o momento da adoração, o momento da música. Hoje temos mais uma música sobre Davi e Golias. Vamos lá aprender a música e cantar um pouquinho? Um pastorzinho que se chamou Davi era pequenino, não confiava em si, mas ele com ousadia, orando sempre a Deus, foi enfrentar um dia o herói dos filisteus. Na fundo uma pedra colocou, girou, girou, girou. Na fundo uma pedra colocou, girou, girou, girou. Mais uma vez, mais outra vez, mais uma vez girou. A pedra lançou, no ar acertou, e o gigante ao chão tombou. Certo pastorzinho que se chamou Davi era pequenino, não confiava em si, mas ele com ousadia, orando sempre a Deus, foi enfrentar um dia o herói dos filisteus. Na fundo uma pedra colocou, girou, girou, girou. Na fundo uma pedra colocou, girou, girou, girou. Mais uma vez, mais outra vez, mais uma vez girou. A pedra lançou, no alvo acertou, e o gigante ao chão tombou. Nosso momento IBmetrozinho chegou ao final. Semana que vem voltaremos com mais uma historinha sobre Davi. Espero vocês. Tenham uma semana muito abençoada. E agora, nesse momento especial de dízimos e ofertas, vale lembrar que a IBmetrô é uma igreja em plantação, portanto, um campo missionário. Nós estamos fazendo lives chamada IBmetrô Impacto, conversando com ONGs que têm feito a diferença em diversos setores da sociedade, entre os mais vulneráveis. Então, por exemplo, na quinta-feira retrasada, nós conversamos com o Evaldo da MEAP, que é a Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. Na quinta-feira passada, nós conversamos com a Clarissa, do IBTE, que é o Instituto Brasileiro de Transformação pela Educação. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá no IGTV, do Instagram da IBmetrô, se você ainda não assistiu, @IBmetrôSP, você consegue ter acesso a essas duas conversas que já aconteceram, IBmetrô Impacto. E se você tem o desejo de contribuir para esses projetos, você pode enviar a sua oferta direcionada. Nós também temos tido aí reuniões ministeriais com relação ao ano que vem, o que será da IBmetrô, e nós temos o desejo de, com certeza, podermos celebrar em um espaço físico. Só que para isso nós precisamos nos planejar. Então, desde já, nós temos feito um caixa para nós termos também depois equipamentos e também a gente conseguir investir na parte digital, que é algo que tem sido muito presente, como mídias sociais, transmissão, são coisas super importantes. E aí, você que está aqui pela primeira vez nos assistindo, se você quer contribuir, basta você encostar a câmera do seu celular na sua televisão ou no seu laptop, que você vai ser direcionado para o aplicativo Eu Igreja, e lá você pode fazer a sua melhor escolha e forma de contribuição. Ou então, se você já está no celular, você pode mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp, que a gente consegue te ajudar da melhor forma e te direcionar. Bom, vamos orar nesse momento, esse momento que é tão importante de nós reconhecermos tudo aquilo que Deus tem dado nas nossas mãos. Senhor, reconhecemos que somos obras de Tuas mãos, fomos criados por Ti e para Ti, e entendemos que o Senhor nos chama para sermos generosos. Por isso oferecemos com o coração cheio de alegria os nossos dízimos e ofertas, no compromisso de gratidão, por todos os bens que continuamente o Senhor tem nos dado. Que possamos nos lembrar que sempre há mais alegria em dar do que receber. A Ti seja a glória, a honra e o poder para sempre, em nome de Jesus. Amém. A beleza da criação, a tragédia do luto e da injustiça.
o encantamento da poesia, a feiura da morte, Deus agindo miraculosamente no mundo. A pergunta: onde está Deus quando as coisas ruins acontecem? Na nova série de mensagens da IB Metrô, vamos mergulhar no livro de Salmos e mergulhar no inário do povo de Israel. É um convite para vermos o mundo do jeito de Deus. Salmos nos transforma para que possamos olhar para o mundo, para os outros e para nós mesmos, de modo drasticamente diferentes. Venha conhecer o mundo dos Salmos na nova série de mensagens da IB Metrô. Que alegria a gente poder estar aqui em mais uma celebração abençoada da IB Metrô. Hoje, vocês viram com banda aí mais completa, que coisa especial, esse louvor tão abençoado. E hoje nós vamos falar de um tema muito pertinente para os dias que nós temos vivido. E por isso nós vamos fazer a intercessão um pouquinho diferente, você vai entender. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens no livro de Salmos, a nossa série Selá, orando os Salmos, entrando no mundo de Deus. Hoje a terceira mensagem, falando sobre 2 salmos que na verdade são um. A gente vai explicar isso melhor. Os Salmos 42 e 43. E o tema da mensagem de hoje é sedento por Deus, a realidade da depressão espiritual. Nós temos passado dias tão difíceis. O Brasil recentemente ultrapassou a triste marca das 100 mil mortes somente de uma doença nova que não estava no nosso radar, fora todas as outras doenças que continuam matando, fora a violência, fora as fatalidades, fora o suicídio. Tudo isso nós temos enfrentado com uma falta de perspectiva, medo, insegurança. As pessoas têm tido medo com relação aos seus empregos, com relação às suas famílias, com relação a sair de casa. A insegurança de como o mundo será a partir de agora. Nós temos enfrentado luto. Só no Brasil são 100 mil famílias enlutadas. Você provavelmente conhece alguém que veio a falecer por conta dessa doença chamada Covid-19. Você provavelmente conhece alguém que morreu durante essa pandemia sem ser de Covid e você não pôde se despedir dessa pessoa. Você conhece alguém que a família não pôde se despedir por essa questão tão difícil, sanitária que nós temos enfrentado. Nós temos enfrentado perdas como nação, perdas como indivíduos, perdas como famílias e comunidades. Mas tudo isso traz para nós a ideia, às vezes, o medo da depressão, da luta, da insegurança, pensamentos ruins. E aí existe uma falsa ideia que é sempre veiculada por aí nesses momentos de que quem conhece a Deus não precisa lidar com esse tipo de sentimento. A grande pergunta está aí no slide, o cristão verdadeiro, ele pode experimentar depressão? E tem uma galera aí que diz que isso é um sinal de pecado. Não, está em pecado. Vamos ver qual é o pecado. A luta veio, o que você fez de errado? Antigamente se falava abriu brecha, os caçadores, eu brinco dizendo que são os caçadores da brecha perdida. Vamos ver onde está o pecado. Estamos no mesmo espírito dos discípulos. Senhor, esse homem é cego porque ele pecou, porque os seus pais pecaram. E Jesus disse, e a gente não aprendeu até hoje com a resposta de Jesus. Jesus disse, olha, na antiga aliança era assim, mas agora esse homem é cego para que a glória de Deus se manifeste nele. E aí nós temos, às vezes você, alguém ao nosso lado, sofrendo de uma depressão espiritual em meio a essa luta, a essa crise, a essa dificuldade. Com tantos fatores incertos à nossa volta, talvez você ou alguém perto de você está enfrentando essa depressão espiritual, essa luta, esse tempo de sequidão. E sempre tem alguém para dizer, isso é pecado, isso é falta de fé, isso é imaturidade. Mas isso não é verdade. Eu já quero abrir nós vamos falar mais sobre isso, mas eu já quero abrir essa mensagem dizendo, veja os casos de Davi.
Davi teve tempos de sequidão na sua vida, Davi teve tempos de depressão na sua vida. E Davi não era um homem com falta de fé. Nós vemos Elias, que tinha acabado de matar os profetas de Baal, experimentado o poder de Deus e fugiu diante da rainha Jezabel. E quando ele foge de Jezabel, ele se encontra no deserto e ele pede a Deus que tire a sua vida. Nós vemos Jeremias, que em determinado momento amaldiçoa o dia em que nasceu e amaldiçoa aqueles que se alegraram com a notícia do seu nascimento. Se isso não é depressão, eu não sei o que é. Nós vemos Jó dizendo: o que eu fiz de errado? Senhor, então acaba com tudo. Por que eu perdi tanto? E até mesmo Paulo dizendo: olha, eu tenho passado por tribulação, eu tenho sofrido grandes pressões, eu tenho me encontrado debaixo de grande luta. Meus irmãos, enfrentar a luta, enfrentar a depressão espiritual, enfrentar tempos de sequidão, tempos de crise, tempos de falta de experimentar a presença de Deus. Enfrentar tudo isso é normal na vida, inclusive, de um cristão. E os salmos que nós vamos ler hoje falam dessa sequidão, falam dessa depressão espiritual, falam dessa luta. E nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Os salmos 42 e 43, nós vamos começar com 42, obviamente. Leia aí comigo no slide. Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E o Salmo 43 continua dizendo: faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Os Salmos 42 e 43 são provavelmente, se lê comigo no slide, uma única peça. Eles são, provavelmente nos manuscritos mais antigos, um único salmo. E eles são uma canção de adoração antiga. Isso é justificado, vocês perceberam, que há um refrão que é repetido 3 vezes. No versículo 6 do Salmo 42, no versículo 11 do Salmo 42 e no versículo 5 do 43. E é igualzinho, ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma?
Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E além de tudo, o Salmos 43 não tem um subtítulo próprio, o que prova mais ainda de que provavelmente eles eram uma única peça. Esse é um salmo composto pelos filhos de Corá. Corá, que vem lá de Números, que você se lembra, talvez, né, se você conhece a história, da rebelião dos filhos de Corá, que foram engolidos pela terra ali diante de Moisés, na rebelião. Mas veja, ainda restaram filhos a Corá, levitas, que serviram desde o tempo de Moisés no templo. E quando Davi estabelece um novo modelo de adoração, com turnos, com música, diante da arca e depois no templo de Salomão, esses filhos de Corá foram designados como porteiros e músicos. 11 salmos são atribuídos aos filhos de Corá. Então, levitas, que estão ali desde o tempo de Moisés, servindo no tabernáculo, no templo, e depois no tabernáculo de Davi e no templo de Salomão. E aí nós vemos nesse salmo algumas coisas muito interessantes. Primeiro eu quero mostrar para vocês esse quadro. Olha que interessante. Nos versículos de 1 a 6 do Salmo 42, a primeira moldura o foco é na secura. Ele diz, como a corça... A gente cantou essa música hoje, né? O João cantou lindamente. Como a corça suspira pelas correntes das águas. Nós cantamos isso agora. Secura, é a corça sedenta, é aquele animal sedento que precisa de água, que chega um momento que se não tomar aquela água fresca, morre. Qual é a localização do salmista? Ele está longe do templo. E ele se lembra do passado, quando ele podia estar no templo, quando ele podia subir com o povo de Deus para a romagem. Nos versículos 7 a 11, a figura é o afogamento. Ele fala, abismo chama abismo, e as ondas têm vindo fortemente sobre mim. Ou seja, ele está se afogando nessas ondas. E aonde ele está? Ele está lá nas alturas do Monte Hermon. Isso é interessante, porque ele fala desse Monte Mizar, que os comentaristas não sabem ao certo onde é, provavelmente um cume dentro da cadeia montanhosa do Monte Hermon, que fica ao norte, a fronteira norte de Israel. E Jerusalém e o templo estão no sul, em Judá. Agora, eles estão ao norte, ele está longe do templo, no presente. E no Salmo 43, nós vemos agora um foco em esperança. A imagem é luz e verdade. De volta ao santo monte, ele diz, elas me guiarão à luz e à verdade, me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas, no futuro. Isso é muito interessante, muito, muito interessante. Vamos lá, primeiro ponto da nossa mensagem. Você viu aí um panorama comigo de todos esses dois salmos, 42 e 43. Nós cantamos o Salmo 42 hoje para ajudar a reforçar essa mensagem. E qual a importância de nós falarmos sobre a depressão espiritual? Em alguns salmos, a tristeza e o lamento são fruto de pecado. Nós vemos o salmista lamentando, como o famoso Salmo 51, onde Davi lamenta o seu pecado. Ele diz, eu fui concebido em pecado. Nós temos alguns salmos que lamentam a tragédia, a perseguição dos inimigos. Senhor, os inimigos são muitos, eles têm vindo muito contra mim. Mas esse não é o caso desse salmo. Quem seja o filho de Corá que escreveu esse salmo, ele está enfrentando algo dentro de si. O que ele está enfrentando? Um desejo por se encontrar com Deus. Ele está experimentando uma privação da presença de Deus. E aqui é importante a gente lembrar, eu já mencionei nesse panorama, que esse salmo foi escrito no contexto do templo. Mas vai além desse contexto do templo na privação pessoal. Por quê? Ele diz, eu não posso mais ir ao templo. Eu me lembro do tempo que eu subia com o povo de Deus. E eu fazia a procissão, eu levava a romaria ao templo e me via diante do Senhor. Nós temos que lembrar que nesse momento o templo não era uma representação da presença de Deus, era a presença de Deus na terra.
E ele diz, quando eu irei e me verei diante da face do Senhor? A pergunta em outro sentido é, quando eu irei de novo ao templo do Senhor? Quando eu subirei a Jerusalém? Eu estou aqui ao norte, eu estou em Hermon, eu estou longe de Jerusalém. Quando eu poderei estar de novo diante do Senhor e experimentar a sua presença? Eu não estou sentindo mais a presença de Deus. É o que João da Cruz, um dos pais do deserto, chamaria de noite escura da alma. É a alma seca da presença de Deus. É a alma que não sente a presença de Deus em meio à luta, em meio à escuridão, em meio a tempos difíceis. É a alma que não se liga, não se sente ligada e amada por Deus. Todo ser humano tem sede de Deus. Calvino chamaria isso de sensus divinatis, é um senso de divindade. Deus implementou no coração do homem uma fome por Deus. Por isso que o ser humano mesmo que no mundo de hoje você vê, não é cristão, não é evangélico, não é protestante, mas ele é espiritualista. As pessoas buscam no panteísmo, buscam no hinduísmo, buscam no budismo, buscam na meditação transcendental, buscam na ciência, buscam na arte, buscam na qualquer coisa, algo que transcenda. Existe um senso de transcendência no homem. A arte prova isso, a arte é transcendente. A imaginação do homem é transcendente. Existe um senso, uma sede pela presença de Deus. E aí você pode achar, então o cristão não tem isso, porque um cristão já encontrou Deus. Não, mesmo o cristão enfrenta períodos de seca espiritual. Períodos de sequidão, de depressão espiritual, que ele, como a corça, ele precisa da presença de Deus, ele precisa das águas frescas, das águas correntes, daquelas águas que Jesus disse, aquele que crê em mim, do teu interior fluirão rios de água viva. Mas mesmo com esses rios de água viva, tem momentos na vida do cristão que os rios de água viva não param de fluir de dentro dele, no sentido de que Jesus, o Espírito Santo, não o deixam. Ele não perde a salvação, mas ele deixa de experimentar por N razões. Ele deixa de sentir a presença de Deus com ele. Ele deixa de sentir o amor poderoso, o amor eterno do Senhor para com ele. Ele deixa de sentir a presença do Altíssimo indo com ele, nele. O cristão enfrenta esse período de seca. E aí eu quero falar sobre algumas causas da depressão espiritual. Nós podemos ver a depressão espiritual sendo causada principalmente, olha aí no nosso slide, por isolamento ou mudanças de situações. Nós vemos isso no versículos 2, 4 e 6 do Salmo 42. Olha só, ele diz, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ou seja, ele já não está podendo ir ao templo. No 4 ele diz, quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão. Eu conduzia a procissão. E aí ele diz, por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus. Olha só, a minha alma está profundamente triste. Por que você está triste, alma? Porque houve um isolamento, houve uma mudança de situação. Aquele grupo, ele servia no templo, o autor do Salmo, ele estava no meio da comunidade, ele estava no meio do povo de Deus, mas agora ele está longe, ele está acima do Jordão, ele está no Monte Hermon. E muitas vezes eu e você somos tirados, talvez você e eu tenhamos tido do tempo, uma comunidade, uma igreja, uma família, uma pessoa que foi instrumento de Deus para que você tivesse um tempo de avivamento, um tempo onde você encontrou o Senhor, um tempo de forte fome espiritual, que Deus falava com você e por algum motivo você se perdeu desse lugar. Você se mudou de cidade, você teve uma perda na sua vida, esses amigos tiveram que sair, houve uma ruptura e você e eu podemos nos ver longe desse lugar onde nós tínhamos um encontro real com Deus. Nesse tempo de isolamento social que nós estamos vivendo, veja que difícil, talvez você na sua casa fale, mas adorar pelo computador, pela televisão, não é igual estar com o povo de Deus. E você se sente seco. Em grandes cidades, como a cidade de São Paulo,
e as grandes metrópoles do Brasil e do mundo, as pessoas vêm e vão o tempo inteiro. No interior é muito comum também, no sentido diferente, né? O interior vai para as metrópoles estão recebendo sempre pessoas que estão vindo e voltando. No interior é comum os jovens, quando chegam no período da faculdade, irem embora. Eu me lembro várias igrejas que a gente já visitou, deu consultoria, o pessoal fala, pô, esse jovem, eu trabalho ele desde criança, adolescente, quando agora ele está maduro para servir no ministério, ele vai embora para fazer faculdade em outra cidade. E aí muitas vezes o jovem que é tirado desse contexto da sua igreja local, ele é colocado numa faculdade, ele experimenta novas amizades, e o problema não está nas novas amizades, mas de repente associado a essa mudança, vem uma seca espiritual. E nós estamos constantemente criando comunidade, porque as pessoas vão embora, as pessoas se mudam, as pessoas trocam de bairro, as pessoas trocam de cidade, trocam de emprego e mudam. E você precisa constantemente criar essa comunidade, esse lugar aonde juntos vocês experimentam a Deus, experimentam a graça de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Então, nós precisamos entender que uma mudança, um isolamento, como o isolamento social, pode ser uma das causas da depressão espiritual. Um segundo motivo pelo qual, uma segunda causa para a depressão espiritual, que nós vemos nesse salmo, nos salmos 42 e 43, é sofrer crítica das pessoas em volta. Ele fala 2 vezes sobre isso, nos versículos 3 e no versículo 10, o salmista fala sobre isso. Isso pode acontecer de 2 formas. Pessoas não cristãs podem não entender o modo de vida do cristão. É aquela famosa, aquela famosa frase do apóstolo Paulo que diz que as coisas do espírito são loucura para a carne, ou seja, a mente do espírito, a mente espiritual, o jeito que o Espírito governa a vida de um cristão pode parecer loucura para um não cristão. Assim como os valores ensinados por Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte, podem ser loucura. Como assim? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus disse que é melhor dar do que receber. Como assim? Isso não faz o menor sentido. E aí podem sofrer críticas. Como? O próprio apóstolo Paulo sofreu críticas, como o próprio Cristo sofreu críticas, como Maria sofreu críticas quando se viu grávida e teve que fugir ali para ficar com Isabel, sua prima, naquele momento onde estava grávida do Espírito Santo. E tantas pessoas na história da igreja se viram criticadas por tentarem seguir aquilo que Cristo as ensinou e o que o Espírito estava liderando. Uma segunda crítica nesse sentido pode ser dentro da própria comunidade cristã. Como eu tenho dito, muitos cristãos não entendem tempos de sequidão na vida de um outro cristão. E aí vão dizer, você está debaixo de pecado, você está isso, você está aquilo, deve ter feito alguma coisa errada. Então, as críticas também são uma das causas para a depressão. Eu falei aqui do acúmulo também, o salmista menciona um acúmulo de lutas do dia a dia. O nosso espírito, ele pode ser abatido por uma sucessão de situações difíceis. Ele diz, olha, vem onda após onda após onda. Sabe quando vai acumulando? Como no caso de Jó, quando algumas situações a gente já passou por isso, por esses momentos. Talvez você conheça pessoas que é uma luta atrás da outra. Parece que a pessoa não tem tempo de respirar. E às vezes vem esses períodos com muito desgaste, muitas lutas, muitas dificuldades. O nosso espírito pode ser abatido por essa sucessão de situações difíceis, de crises. É normal, nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos exauridos, nós estamos completamente acabados depois de tantas e tantas lutas. A Bíblia diz que a Deus não dá provação maior do que aquela que a gente possa suportar. Isso é verdade. Mas isso não significa que nós não possamos sentir esses momentos difíceis de luta. Talvez você se encontre nesse lugar. Talvez você venha acumulando luta após luta, perdas, dificuldades. Perdeu alguém da família, em seguida perde o emprego, em seguida bate o carro, em seguida acontece isso. Não estou profetizando, né? Mas estou aqui ilustrando situações que todos nós
estamos sujeitos. Então nós já temos falado. Isolamento, mudanças de situações relacionais, comunitárias, crítica das pessoas em volta, acúmulo de lutas no dia a dia. Uma quarta causa para essa depressão espiritual, para esse tempo de sequidão, desgaste físico. Também no versículo 3 e também no versículo 10, o salmista diz que ele chora de dia e de noite e se alimenta das suas lágrimas. Ele diz, olha, os meus ossos, no versículo 10, sofrem agonia mortal. Um famoso pregador, pastor, escritor, chamado Martin Lloyd-Jones, pregador britânico do século XX, da primeira metade do século XX. Ele era médico antes de se tornar exclusivamente pregador e pastor. E ele escreveu um livro falando sobre a depressão espiritual. Isso há muitos anos atrás, o que foi algo muito corajoso da parte dele, numa época que as pessoas negavam essa depressão espiritual. E ele diz que a gente não pode negar a parte física. Ele, como médico, sabe. O ser humano é integral. Às vezes a gente vive num dualismo tão maluco no nosso cristianismo que as pessoas... Não, você é um espírito, você tem que dizer isso. E cá entre nós, né, gente, a gente vive até numa loucura, nessa cultura dos coaches e do sucesso, e parece que eles têm a receita de ser bem-sucedido, e se você seguir 2 passos, se fizer aquilo, e comprar o curso tal, e participar do destravamento, que agora é a palavra do momento, venha destravar os... Meus irmãos, não é assim que funciona. Nós somos seres únicos. Não, tem que acordar 3 horas da manhã, não tem que dormir, tem que fazer isso e fazer aquilo. O nosso corpo, as nossas emoções são parte de um todo. Por um outro lado, tem gente que espiritualiza demais, como se nós fôssemos só espírito. Não, não, não. O ser humano é parte integral, ele é parte física com parte espiritual. E por isso, muitas vezes, problemas hormonais, problemas emocionais, problemas físicos mesmo, afetam as nossas emoções, afetam a nossa vida e trazem uma depressão. Por isso que nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, porque nós não somos dualistas. Essa carne vai voltar para a terra, o que importa, o que vai ser salvo é o espírito. Não, nós cremos num ser humano totalmente redimido, que terá o seu corpo ressuscitado. Por isso que nós devemos cuidar bem do nosso corpo. Nós devemos cuidar bem da nossa saúde, porque nós somos um todo. O nosso corpo, os nossos hormônios, as nossas reações, as nossas sinapses afetam o nosso humor, afetam a produção de hormônios, afetam como o nosso corpo irá reagir, como os nossos órgãos irão funcionar. O salmista está aqui chorando de dia e de noite, não está comendo bem, não está dormindo bem, está em agonia, está em dor. Isso também amplia ou causa a depressão espiritual. Por isso que também tem que ter um cuidado integral com a parte física também. E uma última causa que eu quero apontar está lá no versículo 4. Um saudosismo excessivo, um olhar muito para si mesmo. Naquela época que eu era, quando eu estava. Você conhece gente assim? É gostoso a gente lembrar das coisas, eu adoro lembrar das coisas do passado, trabalho com história na parte da teologia, na história da música cristã principalmente. Mas saudosismo é sempre achar que no passado foi o ápice da sua felicidade. Quando a gente morava lá. Quando a gente tinha aquela roupa. Porque era muito gostoso quando tinha aquele negócio. A gente até romantiza. Esse dia eu estava vendo um programa de futebol que estava falando sobre os ídolos do passado, aquele negócio. E a galera fala assim, a gente até romantiza tanto que a gente esquece dos problemas, esquece das dificuldades, esquece dos problemas, a gente romantiza. Parece que a gente não lembra, porque passou o tempo faz alguma coisa com a nossa memória que você fala, você só guarda aquelas coisas legais e bacanas, e parece que sempre você era feliz lá no passado. Então olhar muito para si mesmo, para a sua história, para aquilo que você viveu, para as suas emoções, é um saudosismo excessivo. Então, olha aí no slide comigo, só para a gente relembrar.
As causas da depressão: isolamento, acúmulo de lutas do dia a dia, crítica das pessoas em volta, desgaste físico e a última, olhar muito para si mesmo. E como o Salmo aponta, então, a cura para a depressão espiritual? Você vai comprar o livro do coach, você vai fazer o curso dele, você vai ter... Não estou dizendo, tá, pessoal, que não tenham coachings que tenham ferramentas interessantes. Pode até ter, mas não tem a resposta pronta. Nós não somos máquinas que aperta o botão aqui, faz assim e produz aquilo. O evangelho não é assim, Deus não é assim. Eu não produzo milagre. Tem gente na igreja evangélica brasileira achando que pode produzir milagre. Compre, participe, faça, destrave o seu milagre, destrave o seu destino. E aí quem já está num tempo de sequidão se acha um lixo maior ainda. Que fala, caramba, está todo mundo destravando, que é a palavra do momento, está todo mundo destravando o seu destino. Está todo mundo descobrindo o seu propósito espiritual. E eu estou aqui, parado, perdido. Qual é a cura? Veja aí no slide comigo. Alguns pontos que esse salmo nos mostra. Que esse salmo nos aponta. Primeiro, derramar a sua alma de forma sincera diante de Deus. Falar para Deus de verdade aquilo que está dentro de você. Você está com medo? Fala para Ele. Você está com raiva? Diga para Ele. Às vezes a gente está com raiva de Deus e fica, Senhor, eu te agradeço, o Senhor é maravilhoso. Não. Os salmos nos mostram que a gratidão e a esperança, elas brotam desse derramamento da alma diante do Senhor. Não é pecado confessar, Senhor, eu estou morrendo, eu preciso da tua presença. Porque Deus já sabe. Eu estou num momento difícil, Senhor. Eu não estou te sentindo, eu oro e não sinto. Eu leio a Bíblia e não sinto o Senhor falando comigo. A minha alma está seca. Eu não tenho vontade de buscar. Derrame a sua alma diante do Senhor. Diante da cruz, aos pés da cruz. Dizia já a canção do Kleber Lucas: e toda vez que eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, encontrará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Nós temos que confessar, nós temos que abrir a nossa alma, derramar. Me derramar. As canções ensinam isso, né? Dizer que te amo. Me derramar. Dizer te preciso. Derramar a sua alma de forma sincera diante de Deus. Segunda coisa, olha aí no slide comigo. Pregue para você mesmo. É o refrão que se repete 3 vezes. Aqui é a mensagem central desses salmos. É a mensagem central. Minha alma, escuta um pouco, por que você está tão triste e abatida? O poeta, nosso amigo Estênio Márcio, gênio, tem uma canção que ele gravou alguns anos atrás, no Canções à Meia-Noite, que ele fala: puxa uma cadeira, ó minha alma, que eu quero te perguntar. Por que me roubas a calma e bota a tristeza no olhar? Puxa uma cadeira, minha alma. Olha que figura fantástica que o Estênio pinta nessa canção. Senta aqui, minha alma, senta aqui. Fale com você mesmo, pregue para você mesmo. Fale em voz alta, se lembre das promessas de Deus, se lembre de quem é o Deus que você serve. Está aí no versículo 8 e 9 do Salmo 42. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É minha oração ao Deus que dá vida, se lembre de quem Deus é. Tire o foco de você, tire o foco da sua dor um pouco, e com as forças que tem dentro de você, se encha da esperança por quem Deus é. O Dr. Martin Lloyd-Jones ainda diz algo fabuloso ainda no seu livro.
Ele diz: melhor é você falar com você do que se ouvir. Melhor você falar com você, preste atenção, do que ouvir a você mesmo. Porque se você ouve o seu coração, a Bíblia nos diz que o nosso coração é enganoso. As nossas emoções são volúveis. Você, às vezes, debaixo de estresse, debaixo de depressão, debaixo de tensão, pensa coisas e fala coisas que não são confiáveis. Por isso, o Dr. Martin Lloyd Jones diz: olha, antes de se ouvir, fale com você. Declare as promessas para você, pregue para você. Se lembre. Por que você está tão agitada, minha alma? Por que você está tão triste? Espere em Deus, e eu ainda o louvarei. Espere em Deus, Ele fará de novo. Espere em Deus, Ele virá de novo. Espere em Deus, Ele virá em seu socorro. Espera em Deus. A Corrie ten Boom, que marcou a minha vida de forma tão impactante, quando eu tinha meus 12 anos, que eu li o livro Refúgio Secreto, e eu li depois Cartas da Prisão, Na Casa de Meu Pai, enfim, uma sobrevivente dos campos de concentração nazistas, se tornou uma escritora, preletora. A holandesa Corrie ten Boom, ela tem uma frase maravilhosa, ela diz: se você olhar para o mundo, você ficará angustiado. Se você olhar para dentro, você estará deprimido. Mas se você olhar para Cristo, você estará em descanso. Coloque os seus olhos em Jesus. Olhe para Jesus. Não busque as respostas dentro de você mesmo. O mundo diz, e vou falar de novo, as técnicas hoje de autoajuda falam: olha para você, autoajuda. Quando você já ouviu esse trocadilho, procure a ajuda do alto. Claro que tem ferramentas interessantes, mas não é a solução final. Não é você que vai tirar você da sequidão. Não é você que vai causar em você um novo reavivamento. Não é você que vai causar em você mesmo um encontro que só o Deus vivo pode fazer. Um encontro que pode mudar a sua história, um encontro que pode reavivar o seu coração. Ao fazer isso, você vai ter uma nova perspectiva. Ele fala, veja que o salmista caminha numa progressão entre os refrões. Por que você está abatido, a minha alma? Ele está desesperado no primeiro. E à medida que ele vai se lembrando, no segundo, ele já está, olha, eu estou me lembrando da canção, do Deus da minha canção. Eu estou me lembrando que Ele é o Deus que me dá vida. Ele está tirando o foco dele e colocando o foco mais em Deus. Agora, olha só. A gente passa por períodos de seca espiritual. Jesus passou por um abandono literal e completo do Pai. Para que eu e você pudéssemos ser reconectados com Deus. E aí, o Salmo 43, no versículo 1 e 2 diz isso, né? Livra-me dos homens traidores e perversos, por tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitastes? É o que Jesus disse na cruz. Pagando o preço sem ter pecado algum, pagando o preço do meu pecado e do seu pecado, ele dizendo ao Pai, Deus meu, por que me abandonastes? Por que o Senhor me rejeitou? Jesus Cristo experimentou a minha morte espiritual e a sua morte espiritual para que nós pudéssemos ter apenas períodos de seca espiritual e não uma seca espiritual permanente. Cristo Jesus se fez morte para que eu e você tivéssemos vida. Ele experimentou o abandono total do Pai para que eu e você pudéssemos ter apenas momentos de sequidão. Que um dia vão terminar, eu não sei se amanhã, não sei se depois de amanhã, não sei se depois de um mês. Eu não sei qual é a situação que você se encontra. Mas o Espírito de Deus sabe. E Jesus pagou o preço por mim e por você, para que nós pudéssemos ser reconectados com Deus e pudéssemos experimentar a presença gloriosa de Jesus e de Deus, através de Jesus. E eu quero concluir no último slide, com o Salmo 43, nos últimos 3 versículos, o 3, o 4 e o 5. Um novo fôlego
e uma nova esperança. Ele diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Veja só, verdade e luz. Jesus Cristo disse que Ele é a luz do mundo, e Ele é o caminho, a verdade, e Ele próprio é a vida. Jesus é a nossa luz, Jesus é a nossa verdade, que o salmista pede: me traga de novo a verdade, me traga de novo a luz. Jesus Cristo é essa verdade, é essa luz que nos leva ao santo monte, não mais a Jerusalém terrena, como nós falamos na semana passada, o Messias estabelecido em Jerusalém, no Monte Santo. Agora, como diz o autor de Hebreus, ele nos leva ao verdadeiro monte do Senhor, a Jerusalém celestial, a Sião celestial. E Hebreus capítulo 10 diz que nós entramos agora não mais no Santo dos Santos representativo do templo, mas nós entramos no verdadeiro Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Através do sacrifício de Cristo, que é a verdade, que é a luz, que é o caminho, nós entramos na presença de Deus. E nós estamos agora diante do Deus vivo e verdadeiro. Essa é a esperança que o salmista ainda não tinha conhecido e que eu e você temos o privilégio de conhecer. Ele é a esperança total de que chegará um tempo na sua vida de um novo fôlego, de uma nova vida, que essa sequidão vai passar. E além de tudo, Apocalipse 21 e 22 nos apontam para Jerusalém celestial, que eu e você temos que esperar, temos que aguardar, porque ali naquela Jerusalém nós estaremos para sempre com Cristo. Não mais dor, não mais noite escura da alma, não mais períodos de sequidão, porque ali haverá o rio que corre do trono de Deus, o rio de água viva, as correntes vivas que descem do trono de Deus. E a presença de Deus estará abundantemente para sempre conosco. Eu quero orar por você de uma forma especial e pedir, sem negar esse tempo de depressão, sem negar esse tempo de luta, sem negar essas questões todas, que o Espírito Santo de Deus nessa tarde, nesse início de noite, fale com você de forma poderosa. Então, ao final dessa mensagem, eu quero chamar o pessoal da banda aqui de novo, nós falando de depressão espiritual. Nós fizemos um pouquinho diferente a nossa intercessão hoje, justamente de propósito para que a gente tivesse esse momento agora, de você se derramar diante do Senhor, como o salmista acabou de nos ensinar. Derrame a sua alma diante do Senhor, coloque diante dele verdadeiramente aquilo que está dentro de você, fale com o seu coração, fale com a sua alma, ao invés de simplesmente ouvir as suas emoções. Se derrame diante do Senhor, fale com você e encontre a graça e a misericórdia do Senhor. Se lembre quem é o Deus que você serve, quem é o Deus que nós adoramos. Nós temos orado hoje esse momento de intercessão bem diferente, mas você pode colocar diante do Senhor os seus pedidos de oração pela sua família, pelo seu emprego, pela sua saúde, pela saúde daqueles que você conhece. Você pode ir escrevendo aqui no nosso chat, nós vamos orar aqui, orar na nossa live de oração. O Senhor Jesus, Ele está pronto. Nós acabamos de falar. Tudo que nós experimentamos em parte, Jesus experimentou plenamente. Ele experimentou o abandono de Deus. Na cruz Ele clamou: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me deixou? Por que o Senhor me esqueceu? Para que eu e você hoje fôssemos religados à presença de Deus. Para que eu e você hoje pudéssemos entrar pelo novo e vivo caminho. O sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. E Ele, Jesus Cristo, é o nosso advogado, à direita de Deus, advogando a nosso favor, dizendo que os nossos pecados já estão pagos,
que o preço da ira do Pai já foi pago, para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus, fôssemos adotados na família de Deus, nos tornássemos cidadãos do reino de Deus. Nós vamos cantar, e o meu encorajamento para você é que você se derrame na presença do Senhor, para que você peça o consolo, a cura para essa depressão espiritual, para esse momento de sequidão. Vamos cantar e pedir ao Espírito Santo que trabalhe em nosso coração. Não vou temer o dia mau, se a resposta final vem do Senhor. E se eu chorar, que seja aos teus pés. O choro dura uma noite, a alegria sempre vem. Sempre vem, sempre vem. O choro dura uma noite, a alegria sempre vem. Sempre vem. Quem sou eu para questionar? Quando Ele quer fazer, vou confiar, sem compreender. Não preciso enxergar, muito menos entender. Vou confiar, sem compreender, que a alegria sempre vem. Não vou temer o dia mau, se a resposta final vem do Senhor. E se eu chorar, que seja aos teus pés. O choro dura uma noite, a alegria sempre vem. Sempre vem, sempre vem. O choro dura uma noite, a alegria sempre vem. Sempre vem. Quem sou eu para questionar? Quando Ele quer fazer, vou confiar, sem compreender. Não preciso enxergar, muito menos entender. Vou confiar, sem compreender, que a alegria sempre vem. 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 Quem sou eu para questionar? Aí na sua casa você pode clamar isso. Vou confiar, Nós vamos confiar, Senhor, sem compreender. sem compreender. Não preciso enxergar, muito menos entender. Vou confiar, Nós vamos confiar, Senhor. sem compreender, E pela fé nós dizemos, que a alegria sempre vem. mesmo que você não consiga enxergar agora, a alegria sempre vem e a alegria virá no último dia, como nós falamos.
nós queremos encerrar essa celebração com essa palavra de esperança. A alegria sempre vem. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei o momento, e acho que quem promete isso de boa fé não é, mas nós sabemos que no tempo do Senhor o sol vai brilhar mais uma vez na sua vida. Nós queremos encerrar essa celebração com essa palavra de esperança, que você tenha uma semana especial, que você fale com a sua alma, que você se lembre da bondade e da grandeza de Deus, e que você realmente seja uma testemunha de Jesus Cristo, onde você estiver. Lembre-se, o WhatsApp da IBMetrô está aí, nós estamos sempre à disposição para aconselhamentos, para pedidos de oração. Se lembre da nossa live de oração na terça-feira às 21 horas, e essa semana nós temos o evento do IACA, o workshop do IACA, nos dias 19, quarta-feira, 20 na quinta e 21 na sexta. Apoio da IBMetrô, todo o pessoal aqui da IBMetrô. Vai ser um tempo muito, muito, muito especial. Deus te abençoe, um grande abraço e até semana que vem.